Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos corrigir as questões da revisão de redação que vocês fizeram na semana passada, certo? Para vocês fazerem a prova, né? Revisão aí para a prova do primeiro bimestre, desculpa. O caminho vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, né? O link da página da escola está lá na descrição do grupo de vocês, certo? Da turma de vocês. Quando vocês clicarem no link, vai vir para essa página, certo? Vocês vão lá na série de vocês, ok? Primeiro bimestre, que é onde tem que é a pasta onde vai ter as coisas, né, as atividades, as aulas, as videoaulas, as provas também vocês vão encontrar aqui, certo? Aí vocês vão lá na disciplina que vocês querem, no caso aqui é redação, né? Aulas e atividades. E a revisão é a atividade 4, certo? Ó, tá aqui. Quando vocês clicaram, né, vocês encontraram aqui a atividade. E a primeira questão diz assim: leia o texto abaixo e responda. A autora defende a tese de quê? O que é a tese, gente? A tese é a ideia central do texto, certo? É a que vai percorrer todo o seu texto, é a que vai ser defendida ao longo do seu texto dissertativo, certo? Dissertativo argumentativo, ok? Então vamos lá. O título do texto é Pelo Exemplo, e diz assim: falar do meio ambiente não é só falar de árvores, plantas, animais, da poluição do ar e da água. Falar em meio ambiente é também falar de crianças e seu comportamento. Você já parou para pensar que somos exemplos para elas? Principalmente se você tem uma criança em casa, você se torna um espelho. Se fosse só o batom que a menina desde cedo ensaia usar, ou a gravata e os sapatos que o menino teima em pegar emprestado, tudo bem. Estes são hábitos saudáveis e que revelam que você é um modelo para aquele ser que está sob seus cuidados. Mas e os hábitos que não são saudáveis? Você, como pai ou responsável, obedece sempre ao sinal vermelho? A velocidade estabelecida para a rua? Você cede à sua vez? Você separa os resíduos em casa recicláveis dos não recicláveis? Você substitui as lâmpadas tradicionais por fluorescentes ou por lâmpadas do tipo LED e explica esse gesto à sua criança? Pois saiba que cada pequeno gesto seu não passará despercebido por ela. Os pequenos, inclusive, nos corrigem e nos chamam a atenção. Então, voltando aqui ao enunciado, ele pergunta: a autora defende a tese de que é preciso separar os resíduos recicláveis dos não recicláveis? Até questiona isso aqui, né? Se você separa, né, como exemplo para a sua criança. Mas não, essa não é a tese do texto, né? Não é especificamente sobre isso que o texto está falando, certo? O comportamento dos adultos é exemplo para as crianças? Exatamente. É essa a tese, a ideia central que percorre todo o texto, que o comportamento dos adultos vai ser sempre um exemplo para as crianças. Próxima questão é uma questão do Enem, de Enems passados, certo, gente? Diz assim: nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para... Aí, vamos ler aqui. Nós temos amor, remédio milagroso. Amor, do latim amore, dicionário Aurélio. Este produto contém 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa, devoção extrema. 3. Sentimento de afeto ditado por laços de família. 4. Sentimento terno ou ardente por outra pessoa. 5. Adoração, veneração. 6. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 7. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa por proporcionar prazer, entusiasmo, paixão. 8. Muito cuidado, zelo, carinho. 9. O objeto do amor.
Indicação: solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso. Posologia, sem restrições. Medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. E aí nós temos aqui a imagem de uma mulher, né, beijando aqui o cachorrinho. E a frase logo abaixo, né, o apelo aqui, né, a função apelativa aqui do panfleto, né, adote um cão do canil municipal. E aí o e-mail do canil. Voltando aqui ao enunciado, diz assim: o entrelaçamento de vários gêneros. Quais são os gêneros que estão sendo entrelaçados aqui, gente? Nós temos a definição, né? Definições de amor aqui desse lado, né? Nós temos como se fosse assim uma receita médica também, né? E aqui nós temos vamos dizer assim, um texto publicitário. Então, nós temos 3 gêneros textuais misturados aí num texto só, ok? Isso é o entrelaçamento de vários gêneros textuais. E aí, a questão pergunta: o entrelaçamento dos gêneros textuais é um mecanismo discursivo para qual é o objetivo de fazer esse entrelaçamento entre esses gêneros? Destacar a fidelidade dos cães? Não, não está falando muito de fidelidade dos cães aqui. Apesar de a gente saber, vocês têm que ter cuidado para a gente não misturar algo que é senso comum com o que o texto está dizendo, certo? A questão, o item correto vai ser aquilo que o texto está dizendo e não aquilo que a gente sabe, aqueles conhecimentos prévios que a gente já tem por conta de senso comum, por conta que a gente já ouviu falar, já leu sobre isso em algum lugar, certo? Então, por exemplo, nós sabemos, pelo senso comum, né, pela experiência com animais, com cachorro, né, a gente sabe que eles são os animais, vamos dizer, né, mais fiéis que a gente tem. O cachorro é considerado o melhor amigo do homem, né, um animal muito fiel ao seu dono, certo? Então, isso aqui é uma informação de senso comum, mas não é isso que o texto está dizendo, pelo menos não é o principal, certo? Item 2. Enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães. Vamos deixar isso aqui em stand-by, né? Pode até ser. Como tem aqui a questão do adote, da função apelativa, né? Da linguagem, adote um cão, né? Mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. Bem, a gente só sabe que está falando dos cães, né, dos animais, do cachorro, quando a gente vai aqui para a imagem, para o texto não verbal, né? Mas enquanto a gente está lendo aqui as definições de amor, a gente ainda não sabe se está falando dessa dependência, né? Que o amor de que está falando, né, é o amor aos cães, né? Então, e também não fala tanto assim, não prioriza a dependência no sentido aí de amar de uma forma dependente, ok? Não. Realçar as vantagens de se adotar um cão, ou sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. Bom, a correta aqui, gente, é realçar as vantagens de se adotar um cão. Mas, professora, por que não é essa aqui? Enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães, já que as duas estão tratando da adoção, né? Se você prestar atenção, aqui na definição do amor, né, acaba explorando muito os benefícios, né, do amor, e aí os benefícios, juntando aqui com essa outra parte, né, os benefícios de você ter o amor de um cachorro, de um cão, né. Então, todas essas definições aqui que aparecem, essas 9 definições de amor, né, e aí tratando o cachorro como se fosse um produto, mas é um ser, ok? Esses são todos os benefícios que o cachorrinho pode trazer para a sua vida, né? Aí tem a indicação, é indicado para solidão, né? Para carência afetiva, tal. E o modo de usar é sem restrições, né? Ok? Então, a mais correta, ou a correta, na verdade, né? É
realçar as vantagens de se adotar um cãozinho, né? E isso é firmado, né? Confirmado, ratificado aqui no finalzinho, quando diz adote um cão do canil municipal, que você vai ter todos esses benefícios aqui que estão do outro lado, certo? Terceira questão. Opa. Diz assim, considerando que os gêneros estão agrupados em 5 modalidades retóricas correspondentes aos tipos textuais, assim, são mais ou menos 5, certo, gente? Existem algumas outras, mas elas são em menos quantidade do que os gêneros textuais, que são os gêneros discursivos, que são inúmeros, infinitos. Todos os dias nós temos necessidade de criar textos novos. Todos os dias aparecem os textos novos na sociedade, certo? E aqui o que é que eles querem? O que é que essa questão quer? Assinale a opção em que a correspondência dos exemplos e as respectivas modalidades estão corretas, certo? Então, por exemplo, você vai dizer em que item você tem a tipologia, a sequência textual adequada a esses gêneros textuais que estão aqui do lado, certo? No caso aqui, do tipo argumentar, né, em que você vai dar a sua opinião e defender com argumentos fortes. Que textos são desse tipo? As novelas fantásticas, os textos de opinião, o debate regrado. Desses três, o único que não é do tipo argumentar é a novela fantástica, porque o predomínio da novela vai ser a narração. Você vai contar uma história na novela, seja de qualquer tipo, fantástico ou outro tipo, certo? Ok? Lembrando que, pessoal, é muito difícil um texto ter apenas uma tipologia textual. Geralmente há uma mistura de tipologias, certo? Como a gente viu aqui, no caso aqui são mistura de gêneros, né, da questão anterior. Mas os próprios gêneros em si, especificamente, os textos específicos, eles têm uma mistura de tipologias textuais, né? De narração com argumentação, de descrição com narração, certo? Nunca, é muito difícil, certo? Um texto possuir uma tipologia pura, certo? Apenas aquela tipologia, ok? Mas você vai ver, né, características que vão te levar ao predomínio de uma tipologia, certo? No caso aqui, o predomínio na novela vai ser a narração. Já o predomínio no texto de opinião vai ser a argumentação e o predomínio no debate regrado vai ser a argumentação também, certo? Do tipo narrar, nós temos fábula, currículo e lenda, né? Dos três aqui, tá bem na cara, né? O único que não é narrativo, o único que não conta uma história é o currículo. A fábula conta uma história e a lenda também conta uma história. Do tipo expositivo, nós temos seminários, sim, no seminário nós vamos expor algum assunto, algum tema, vocês já apresentaram vários, inclusive, né, semana cultural, trabalhos mesmo de rotina, de cada disciplina. Conferência, numa conferência também você vai expor algum assunto, certo? Entrevista de especialista, aqui muita atenção, gente, você pode até confundir e te levar a marcar essa questão aqui, mas por que ela está errada? A entrevista, é fato que numa entrevista você vai expor um assunto, certo? Só que o que vai predominar no gênero entrevista, você vê que no gênero entrevista, você pensa na entrevista, você lembra de cara de quê? De que vai haver perguntas e respostas, não é? Vai haver uma pessoa que vai perguntar, que é o entrevistador, e uma pessoa que vai responder, que é o entrevistado, né? Então, no caso, o que vai predominar, a tipologia, a sequência textual que vai, a sequência tipológica que vai predominar na entrevista vai ser a dialogal, certo? Nós vimos na revisão lá no começo do ano, certo? No começo do primeiro bimestre, que existem os tipos dialogais, e a entrevista é esse tipo, tem o predomínio desse tipo, certo? Então, por isso que essa C aqui não é a correta, ok? Descrever, regulamento, regras de jogo, carta do leitor. Bem, regulamento e regras de jogo têm partes descritivas, né? Agora, a carta do leitor, não.
geralmente, a carta do leitor, ela tem o intuito de argumentar, né? O predomínio vai ser de dar a opinião do leitor sobre uma reportagem da revista ou do jornal, certo? Ok? E o item correto vai ser esse aqui, prescrever. Atenção, gente, porque nós temos os textos do tipo prescritivo e injuntivo, e eles dois, eles estão ali beirando ali, né? São muito parecidos, certo? Tem características muito semelhantes. Qual a diferença do texto injuntivo para o texto prescritivo? O injuntivo, ele é mais assim uma espécie de informação, de dar uma orientação, um conselho, por exemplo, os manuais, né? Eles orientam, eles não obrigam, né? O que é a diferença para o texto prescritivo? Os textos prescritivos, geralmente, eles vão obrigar, ordenar, né? Ter um caráter mais rígido de coerção, vamos dizer assim, né? E o que é que tem esse caráter coercitivo? As regras de trânsito você tem que cumprir, porque senão você é multado, porque senão você atrapalha a sociedade toda, certo? Para o bem comum, você tem que cumprir aquelas regras, obrigatoriamente. Edital de concurso também, né? Se você chega lá no Enem para fazer a prova com a caneta azul, né? Você não vai poder fazer a prova, porque tá lá no edital. Se você chega no Enem para fazer a prova e você leva a sua carteirinha de estudante, né? A pessoa vai mandar você voltar, o fiscal da sala vai mandar você voltar. E não tem choro nem vela. O que ele vai dizer para você? Você pode fazer um auê lá com o fiscal, isso é um absurdo, não sei o que, tá aqui, sou eu, né? Isso é um documento, mas no edital tá dizendo, você só pode adentrar o local de prova se estiver portando um documento oficial com foto. Né? Então, é uma obrigatoriedade, né? Então, os editais de concurso, eles têm esse caráter prescritivo, de obrigação. Você tem que fazer aquilo para você ser aceito naquele concurso, para você poder concorrer em pé de igualdade com os outros candidatos, certo? Então, o item correto. E a Constituição, né, também tem um caráter obrigatório, né? Tem verbos, né, que vão no imperativo, né, que vão indicar o que você deve fazer, né, como você deve agir, como você deve se portar, né, quais os seus direitos, quais os seus deveres, principalmente, certo? Então, o item correto é esse aqui. Todos esses gêneros textuais são do tipo prescritivo. A quarta questão traz aqui um textinho de letrinha miúda que diz assim. O enunciado da questão diz assim: pelas características predominantes no texto, assinale a alternativa que indique a tipologia textual a que ele pertence. Vamos lá. O título do texto é Sustentabilidade. Seu grande desafio é produzir e, ao mesmo tempo, poupar e preservar, por Ana Luísa Silveira. Os dados são alarmantes. A humanidade já consome 25% a mais de recursos naturais do que a capacidade de renovação do nosso planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 20% da população da Terra não tem acesso à água potável e metade dos leitos hospitalares do mundo todo está ocupada por doenças causadas por escassez de água. Sem tratar na fome, que mata uma pessoa a cada 3,6 segundos. Para se ter uma ideia, a cada ano, 6 milhões de crianças morrem por doenças devidas à falta de comida. Isso sem falar nos altos índices de poluição ambiental, no aquecimento global e nos riscos de escassez de energia, já que nossos recursos, como madeira, carvão, petróleo e gás, são finitos, ou seja, acabam, né? Diante da gravidade da situação, a única saída para os 6,1 bilhões de pessoas que habitam o globo é batalhar pelo desenvolvimento sustentável. Mas o que é, afinal, sustentabilidade? Esse conceito foi criado em 1987 por representantes
de 21 governos, líderes empresariais e representantes da sociedade, membros da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, Organização das Nações Unidas. Segundo eles, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em outras palavras, é o equilíbrio na convivência entre o homem e o meio ambiente, onde a exploração econômica não traz riscos para as gerações futuras. Isso significa cuidar dos aspectos ambientais, sociais e econômicos e buscar alternativas para sustentar a vida na Terra sem prejudicar a qualidade da vida no futuro. Um dos grandes passos para a manutenção da sustentabilidade do planeta foi a criação do Protocolo de Quioto em 1988, como um tratado internacional que traz rígidos compromissos para a redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Em vigência desde 2005, o protocolo propõe um calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão dos gases em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. São 175 países signatários, Brasil incluído, que devem cumprir algumas missões, como reformar os setores de energia e transporte, promover o uso de fontes de energia renováveis, eliminar as emissões de gases poluentes e proteger florestas, entre outras. É uma missão difícil, de longo prazo, que pretende reduzir a temperatura global de 1,4% a 5,8% até 2100. Mas há quem não dê a mínima bola para isso, como o maior emissor de gases do efeito estufa, os Estados Unidos, né? Não apareceu aqui, mas acho que é. Sim, gente. Então, o que vai predominar nesse texto, como a gente viu? É a narração? Está contando uma história aqui? Não, né? É a descrição? Também não, pode até haver alguns momentos descritivos aqui, mas não é o que predomina. É a dissertação, exatamente, certo? Eu estou aqui, aliás, a autora está expondo, né? Aliás, ela está tratando de um assunto nesse texto, que é a questão da sustentabilidade, certo? E a última questão traz uma letra de uma música que diz assim: e o enunciado diz: a letra desta música tem predominância de que função da linguagem? Lembrando quais são as funções da linguagem, né? Função informativa, função apelativa, função fática, função poética, função emotiva. Não, esqueci de uma. Peraí, gente. Função metalinguística, função fática, função referencial, né? Função poética, função emotiva e função apelativa ou conativa. São 6, né? Vamos lá. Aí a letra da música diz assim: samba de uma nota só, eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar com uma nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma. Fique numa nota só. Uma canção aí do Tom Jobim e Newton Mendonça, né? Gente, qual a função? Lembrando que as funções da linguagem, que os textos também, eles são... eles podem vir com várias funções da linguagem, não só uma, mas sempre uma vai predominar,
Por exemplo, esse texto aqui, por se tratar de uma letra de uma música, todos os textos, por exemplo, poesia, enfim, a maioria deles tem a função poética, né? Aquela função ali de passar uma emoção, né? Pode ter a função emotiva também, se for muito subjetivo, tiver todo o tempo falando das emoções do eu, né? Aí, do eu lírico, do sujeito poético. Mas no caso aqui, se vocês prestarem atenção, vejam que o sujeito aqui, né, da música, ele está falando do samba, fala das notas musicais, né, coloca as notas aqui, né, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né, então vejam que ele está usando a música para falar do próprio ato de fazer música, né, que coincide com a função metalinguística, que é justamente isso, você usar uma coisa para falar dela própria, né? Um filme para falar do ato de fazer filme, um poema para falar do ato de fazer poemas, né? No caso aqui, uma canção, uma música para falar do ato musical, certo? Então, aqui, essas foram as respostas corretas. Espero que vocês tenham acertado a maioria e espero que façam uma ótima prova. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham acertado a maioria das questões, espero que tenham entendido, certo? Qualquer dúvida vocês chamam lá no privado, né? Não fiquem com elas, ok? E façam uma maravilhosa prova de redação. Tá bem facinha, viu, gente? É com vocês agora. Até a próxima aula. Tchau.